Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Lidiane Aparecida tinha 39 anos quando realizou uma cirurgia de abdominoplastia e lipoaspiração. A mulher, que era profissional da área de saúde, tinha o sonho de melhorar a autoestima fazendo esses procedimentos, mas ela sofreu complicações após a cirurgia e acabou morrendo. O médico que fez o procedimento foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, cerca de 5 meses após a morte de Lidiane. Cirurgia plástica, quando o sonho se transforma em pesadelo. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Lidiane Aparecida Fernandes Oliveira tinha 39 anos e trabalhava em Brumadinho, onde também morava. Ela deixou 3 filhos, marido e uma família destruída pela tragédia. Hoje eu converso com a irmã de Lidiane, Graziele Fernandes, e com a mãe dela, Geralda Fernandes. Graziele estava junto com Lidiane no dia da cirurgia e acompanhou todo o drama, todo o sofrimento da irmã, até que ela chegasse à morte. Olá, sejam bem-vindas. A gente que agradece, né, toda a atenção de vocês aí com a família. Conta pra gente, Graziele, como vocês da família estão se sentindo com esse indiciamento do médico? Eu particularmente, eu sinto uma mistura de sentimento, né, porque é uma mistura de saudade, uma mistura de revolta, né, porque eu estava ali com ela, eu presenciei tudo. Então, ao mesmo tempo que a gente sente um pouco de alívio, porque nada do que está acontecendo vai trazer ela de volta. Mas o nosso questionamento é para que a justiça seja feita, para que outras pessoas e outras famílias não venham passar o que nós estamos passando, né? O que a gente passou, né, com tudo isso. Então, é uma mistura de sentimento muito grande. É uma mistura de alívio e, ao mesmo tempo, de revolta, né? Com tudo que a gente presenciou ali, com tudo que eu vivi, né? Aquelas horas ali que eu vivi com ela, sendo que eu sabia que estava faltando alguma coisa, que tinha alguma coisa de errado ali, mas que, na verdade, ninguém ali estava me dando atenção do que eu estava falando, né? Então, é uma mistura muito grande de sentimentos da nossa parte. Vocês acreditam que houve, além de um erro médico, porque segundo a Polícia Civil, o médico teria aí retirado uma quantidade maior de gordura do que seria indicado pelo Conselho Regional de Medicina. Vocês acreditam, então, que houve esse erro médico, mas houve também alguma negligência? Com certeza. Houve o erro médico, né? Porque quando ela já saiu do bloco e ela estava no pós-operatório, ela já saiu do pós-operatório sentindo dor. Quando eles me entregaram ela no quarto, ela já estava gritando de dor, ela estava com dor. Então, eu sabia que alguma coisa ali estava de errado. E mesmo assim, eu pedindo ajuda pelas enfermeiras e tudo, e elas não me deram muita atenção, falaram que era para ela gritar menos porque estava incomodando, falaram comigo que não podia fazer mais nada porque já tinha dado todos os medicamentos para ela. Eu perguntei pelo Dr. Lucas, eles me falaram que ele não estava no hospital mais. Em momento nenhum, do momento que ela sentiu dor do pós-operatório até na hora da data, no horário que ela faleceu, médico nenhum foi lá, eles não mediram pressão, não mediram os batimentos cardíacos, nada dela. Então, com certeza, houve sim o erro médico, mas também houve negligência da clínica, das funcionárias que eu corri atrás, né, dos médicos que não estavam lá, porque não tinha nenhum lá no corredor, não tinha nenhum passando de quarto em quarto, olhando como que elas estavam pós-operação, nada disso. Ela simplesmente estava ligada no soro e ninguém mais fez nada. E eu correndo atrás de um e de outro, e eles só me falavam comigo que era normal, que a dor dela era normal. E pedia para ela até mesmo calar a boca, porque ela estava incomodando, né? Então, com certeza, houve uma negligência, sim. Além do erro, né, dele, né? Porque quando eu perguntei à enfermeira por ela, o quanto de gordura que tinha tirado, a mesma pergunta eu fiz para a secretária do Dr. Lucas, ela me falou que tirou muita gordura, tirou muitas mãos cheias de gordura dela. Então, né, tirou em excesso, né, do permitido. E isso aí, com certeza, causou a morte dela, né? E a falta de socorro deles também, que ajudou bastante. Você que esteve com ela desde o início, o que você percebeu que aconteceu na clínica?
eu acompanhei porque a gente era muito ligado, então tudo a gente fazia junto, era um sonho dela, era o meu sonho também. Então, quando eu cheguei ali, eu entreguei ela no bloco cirúrgico, era por volta de umas 8 horas, eu arrumei ela. Eu não vi ele, eu só escutei a voz dele no corredor. Ele, hora nenhuma, chegou perto de mim como acompanhante, ou perto dela, né, como ela ia operar. Ele não questionou, não perguntou nada, como é que ela estava, nem nada. Eu simplesmente entreguei ela no bloco cirúrgico, era umas 8 horas da manhã, e depois disso eu não vi ele mais. Eu só escutei a voz dele e não vi ele mais. Eu só fui ver ele depois que a Lidiane já tinha falecido, que ele foi um dos últimos a chegar. Ele no hospital ele não estava, chegou o SAMU, depois chegou os outros 2 médicos lá, e depois que ele chegou, foi aonde que eu vi ele de novo. Então, eu acho que houve muito erro, muita coisa errada ali dentro da clínica, o procedimento, porque quando ela chegou, ela já estava com dor. Eu perguntei à enfermeira o que estava acontecendo, que ela estava sentindo tanta dor. A enfermeira falou comigo que era normal, e a enfermeira falou comigo que não podia dar ela mais nada, porque já tinha dado até morfina para ela. E como que uma pessoa que sai do bloco cirúrgico acaba uma anestesia e está numa dor constante, e a pessoa não faz nada e fala comigo que é normal? De lá para cá, todas as respostas que elas me davam era isso, que era normal, que a dor podia estar na cabeça dela, que ela estava sentindo dor, mas era da cabeça. Ela não tinha mais nada para tomar. Então, com certeza, tudo ali estava errado. É apenas um indiciamento, né? O Ministério Público ainda tem que acatar denúncia. Como é que foram esses meses para vocês? Mudou muita coisa na vida de vocês? De angústia, porque como ela era nova, 39 anos, ela deixou 3 filhos, né? E um deles é o menorzinho, que é 6 anos, né? O primeiro laudo que eles passaram para nós era que tinha dado uma morte indeterminada. E a gente não aceitou esse laudo. A gente foi atrás da doutora Ingrid e falou, não, nós vamos recorrer, nós vamos correr atrás, porque não tem como dar uma morte indeterminada. Alguma coisa tem que ter dado de errado, né? E tanto que, né, a gente correu atrás e foi nesse desespero aí, aonde que saiu esse laudo agora, né? E com tudo isso também, né, o meu pai com 35 dias, meu pai com todo o sofrimento, toda a mágoa, toda a tristeza, o meu pai veio a falecer com 35 dias, depois que ela faleceu. Então, foi 2 perdas, uma atrás da outra, né? Então, agora, no momento, a gente quer justiça, né? Que seja feita a justiça, para que não aconteça isso em outros lugares, em outras famílias, porque a perda, ela é irreparável. Você acha que seu pai morreu por causa da angústia? Com certeza, com certeza. Ele amava as filhas dele, ele era louco com as filhas, eram as meninas dele, ele não aceitou a morte dela, ele vivia pelos cantos chorando, vivia pelos cantos lamentando, falando que não aceitava, que um pai não podia enterrar um filho, que era o contrário, né? Que era um filho que tinha que enterrar o pai. E com isso ele durou 35 dias. Ele veio com toda a depressão, com toda a tristeza, toda a mágoa que ele sentia, porque ele não aceitava a morte dela. Ele veio a dar as complicações e durou somente 35 dias depois disso. Você me disse na época que ela pediu para você cuidar dos filhos. Como é que estão os filhos dela? Eles estão, o menorzinho, né? Ele fica meio perdido, né? O Bernardo, de 6 anos, ele fica meio perdido às vezes, né? É claro que ele sente saudade, porque ele fala que sente saudade dela, ele fala que queria ter a mãe dele, mas ainda é uma criança, né? E a gente vem trabalhando isso aí para que isso não venha a afetar ele totalmente, né? O rapazinho tá com 15 anos, já é uma fase mais difícil, né? Cria toda uma revolta, né? Cria todo um procedimento ali de revolta, de tristeza, né? Porque ele também não aceita. E a menina dela, a outra, que é especial também, acaba que ela sente bastante também. Então, assim, a perda, como eu te disse, ela é irreparável, né? Cada um tem uma maneira de expressar o sentimento de uma perda, mas ela é irreparável. Não existe nada que venha reparar a perda que nós tivemos, né? Então, a gente vai lutando todos os dias. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, um dia a gente sente mais saudade, o outro a gente
lembra de coisas boas, o outro a gente cria uma revolta mesmo, uma raiva mesmo de querer ter corrido atrás e ter feito algo para não acontecer isso, mas é uma mistura de sentimento muito grande. E a gente vai, com fé em Deus, vai rompendo todos os dias. Eles estão com vocês ou estão com o pai? Eles moram todos aqui com nós. O pai dele ficou na casa, né? Porque a gente mora todo mundo no mesmo terreno, então as casas são próximas e eles têm convivência com nós do mesmo jeito, eles não saíram daqui, não. Eles estão aqui no terreiro com a gente. Certo. Vocês esperam requerer uma indenização aí para que essas crianças tenham pelo menos uma condição melhor de vida, já que a mãe trabalhava e ajudava no sustento? Como eu te disse, né? Se a gente for parar para pensar em parte financeira, a gente não pensa assim, olha, ele vai indenizar porque ele vai pagar por isso, não. Isso não, porque nem vai trazer ela de volta. Mas que a justiça seja feita. Se for para ele indenizar os meninos, que os meninos tenham uma indenização, como eu disse no começo, ela juntou o dinheiro para fazer a cirurgia. Ela pagou a cirurgia à vista, né? E depois disso, que ele fez a cirurgia, ele nunca entrou em contato, ele nunca deu um telefonema, ele nunca sequer prestou um consolo à família, ou que seja uma palavra amiga, ele nunca veio atrás de ninguém. Ao contrário, eu que cansei de chamar ele no Instagram, cansei de conversar com ele no Instagram, e ele só me dava a resposta que o Instagram não era um lugar de conversar, e eu falava para ele, então vamos marcar um dia para a gente conversar. Passei o meu telefone para ele, mas ele não teve coragem de me chamar, até que agora que ele foi indiciado, ele me bloqueou, então eu não tenho mais acesso a nada dele. Mas até então eu conversei com ele no Instagram e ele não me dava resposta básica nenhuma e nem atenção nenhuma, né? Então, se for para indenizar, que ele indenize as crianças, né? Para que elas tenham um suporte, né? Para que elas consigam ter um suporte financeiro, né? Porque, como você disse, a mãe trabalhava, a mãe era uma mulher batalhadeira, corria atrás de tudo, não deixava faltar nada para eles, né? Então, que a justiça venha ser feita aí. Em nome dela, né, em nome de todas as mulheres, né, que estão passando por essas cirurgias plásticas, algumas bem-sucedidas e as outras aí com a notícia triste aí de uma morte, né, de uma cirurgia que deu errado, né, para que isso aí venha chegar num consenso aí desses médicos aí, que eles venham ter mais amor à profissão, mais amor às pessoas que estão ali juntando dinheirinho para fazer a cirurgia, né, para realizar um sonho ali, que eles venham ter mais responsabilidade com essa situação. Ok. Eu falo agora então com a dona Geralda, né, mãe da Lidiane. Dona Geralda, a gente sabe, né, que é uma dor muito grande para uma mãe perder uma filha, né? Fala pra gente como que hoje tá o coração dessa mãe, tá chegando aí o Dia das Mães, a senhora sem a Lidiane e os filhos da Lidiane sem ela, né? É uma dor muito forte, né? A gente nunca vai esquecer, né? Não tem nada que vai suprir a falta dela. Pode passar o tempo que passar. Ela era uma boa filha, foi uma boa mãe, uma boa esposa, muito amiga nossa, muito amiga minha, do pai dela, dos filhos. Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Eu já estou com 70 anos, eu não tenho saúde direito. Então, eu fiquei muito abalada depois disso, minha saúde piorou muito. A filha dela, que é especial, que vive comigo, ela tem problema de epilepsia. Ela está dando muita crise ultimamente, está passando mal e dando muito trabalho, né? Então, tudo isso aí para nós foi a coisa pior que aconteceu. Não tem nem explicação. É uma coisa que não volta mais, que a gente nunca esquece, e a gente vai sofrer enquanto estiver vivendo. Só peça a Deus, Deus toca no coração dele, toca na mente dele, que ele venha arrepender disso que ele fez. Uma hora ele vai sentir uma dor muito profunda. Ele vai arrepender, que ele tem que saber que ele tirou uma mãe dos filhos dela, tirou uma mãe da mãe dela, né? Tirou minha filha e tudo. Então, isso aí foi uma coisa muito triste que ele fez. E ele é culpado de ter feito isso. Não adianta falar que ele não é culpado, porque ele é culpado, né? Espero que um dia na vida dele ele venha reconhecer isso e venha ver o que ele vai fazer, como que ele vai proceder em nosso favor, em favor dos 3 filhos dela que ficou aqui, né? É o que a gente espera, é isso, esperar a justiça certa. Isso que a gente quer.
Esse indiciamento do médico, ele traz um certo alívio para o coração da senhora? Aí dá, né? Eu sinto aliviada. Não que, como diz, que a gente deseja o mal para ninguém, mas ele fez um mal muito grande à minha família. Então, se ele for indiciado, se ele, né, a justiça vai ser feita, eu tenho certeza. Ele vai pagar pelo que ele fez. Então, isso aí vai aliviar a família, no caso. E além da perca dela, eu pedi meu esposo também, né? Então, tem que ser feita a justiça certa, que a gente venha ficar um pouco aliviada. A gente saber que ainda existe justiça nesse mundo ainda, né? Que as pessoas então estão dispostas a ajudar a justiça a ser feita, né? E a senhora, chegando agora o Dia das Mães, a senhora não tem sua filha ao lado, e a senhora exercendo o papel de avó, que virou um pouco mãe dos filhos dela também, junto com a Graziele, né? Fica muito difícil, né? Porque vem agora o Dia das Mães, quando for mês que vem, vem o dia do aniversário dela também, né? Então, tudo isso aí vai mexer muito com nós vamos custar suportar esses 2 dias, né? É só Deus mesmo para dar nossa força e nos abençoar cada dia mais e ajudar que a gente vence essa etapa da melhor maneira, né? Se a senhora pudesse dar uma palavra, falar alguma coisa com o médico que fez a cirurgia nesse momento, o que a senhora diria para ele? Eu diria para ele o seguinte, que eu não desejo mal para ele, mas eu quero que a justiça seja feita na vida dele. Que ele pense mais na hora que ele colocar a mão numa pessoa para operar, com mais responsabilidade, com mais carinho. Que ele não pense somente no dinheiro. Ele pense que tem uma vida humana ali nas mãos dele. Que ele, com certeza, se ele não tem filho, ele tem mãe, ele tem pai, ou já teve. Então, ele deve saber o que é a dureza de tirar a vida de uma pessoa. Né? Porque ele tirou a vida da minha filha. Então, um dia ele vai ter que pagar, seja de uma maneira ou de outra. Eu sinto revolta, eu sinto tristeza, eu sinto muita mágoa dele por isso. Né? Então, que eu peço a Deus que Deus venha colocar a mão nele da maneira que Deus vê que dá certo. Porque a justiça tem que ser feita por Deus. Tem que ser feita pelos homens aqui na terra, mas tem que ser feita também por Deus. Porque Deus é verdadeiro, Deus não deixa nada para trás. Deus cobra tudo direitinho. Né? Ele não cobra nem a mais e nem a menos. Ele cobra aquilo que é perfeito, que é certo. Para que a gente venha ter um pouco de paz, né? No coração, acabar um pouco a revolta, acabar essa tristeza enorme. A gente vê que ele sofreu uma pena aí, que ele pagou um pouco, pelo menos. Eu queria fazer uma coisa, se eu pudesse, se todo mundo pudesse, era que minha filha voltasse. Minha filha não vai voltar nunca mais. Mas que, pelo menos, seja feita a justiça, né, em favor dela. Muito obrigada, senhora, por ter nos atendido, dona Geralda. Muito obrigada a você, Graziele. Você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Por nada, eu queria agradecer, né, o apoio aí de vocês, o apoio, né, das pessoas que têm nos apoiado, né, porque muitas pessoas se levantou contra a gente, né, em redes sociais, apoiando ele, criticando a situação da minha irmã. A gente passou por tudo isso. As pessoas que foram bem-sucedidas em cirurgias, né, queria dizer para essas pessoas que, graças a Deus, elas foram bem-sucedidas, graças a Deus que elas puderam voltar para as famílias delas, né, para os filhos, para o marido, para os pais, né, mas que agora a justiça vai ser feita. Todos aqueles que levantaram contra nós, que defenderam ele, a minha palavra é só de gratidão a Deus, porque eu sei que Deus ele não vai deixar impune o que aconteceu com ela, né? E dizer às mulheres que estão pensando também em fazer uma cirurgia, que pense bem, né, no que vai fazer, que escolha o melhor médico, escolha a melhor clínica, a melhor situação, para que isso não venha virar uma tragédia, né, no meio da família. Muito obrigada, então. Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna. Você me encontra nas redes sociais, eu estou no Instagram, @EtelCorrêa_jornalista, estou também no Twitter, Etel_Corrêa, estou todos os dias na TV Alterosa, levando as notícias do cotidiano, a repercussão daquilo que é importante na nossa vida. Se você tiver sugestões de reportagens, de entrevistas, mande para mim lá no meu direct e a gente vai tentar trazer aqui. Então, nós hoje falamos sobre cirurgia plástica, quando ela vira um pesadelo. Eu sou Etel Corrêa e este foi o Fato em Foco.